Salve, salve, família vascaína, uma ótima quinta-feira para você ligado aqui no canal do Mineiro. Pós-derrota, mas vamos sacudir a poeira, tem muita coisa para acontecer, o ano está só começando. Roda os destaques, produção. Fernando Diniz critica a arbitragem do Clássico e classifica a expulsão como ridícula. Vasco tem na sequência jogo do Carioca e estreia no Campeonato Brasileiro 2026. E o foco do Vasco nas contratações, o clube mira o lateral esquerdo, Cuiabano. Você que curte o nosso trabalho, eu peço para você deixar aquele likezão pra gente, o meu muito obrigado. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Campeonato Carioca, a terceira rodada da Taça Guanabara está em disputa. Ontem tivemos 3 jogos. O Bangu venceu o Maricá por 2-1 no estádio João Saldanha. No Newton Santos, o Botafogo bateu Volta Redonda 1-0 e a derrota do Vasco no Clássico no Maracanã 1-0. Hoje teremos 3 jogos. Às 5 da tarde tem Madureira e Sampaio Corrêa. Às 7 da noite Boa Vista e Portuguesa, e 9h30 da noite tem Nova Iguaçu e Fluminense. Bom, no grupo A o líder é o Volta Redonda, seguido pelo Bangu, Vasco e Fluminense. Lembrando que Fluminense e Sampaio Corrêa ainda jogam na rodada e podem passar o Vasco da Gama. No grupo B o líder é o Botafogo, seguido pelo Nova Iguaçu, Flamengo e Madureira. Na coletiva pós-jogo, o técnico Fernando Diniz reconheceu a superioridade do Flamengo no primeiro tempo, mas ao falar do segundo tempo, enfatizou sobre a expulsão. Segundo ele, uma expulsão ridícula. Vamos ouvir. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava igualdade do Beto, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Isso é o pior de tudo, né? É saber que não existe critério. O que marcam contra o seu time hoje não vai marcar a favor do seu time amanhã. Aproveitamento do técnico Fernando Diniz na temporada 2026 são 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, um aproveitamento de 44%. Somando as temporadas 2025-2026, o aproveitamento é de 42%. Mercado da bola, olha só, 3 coisas pra gente destacar aqui. Eu vou começar na coluna renovações. Ontem o Vasco anunciou, oficialmente, um novo vínculo para Andrés Gomes até 2031. O Vasco comprou o jogador em definitivo junto ao Nantes da França. Então agora Andrés Gomes é jogador do Vasco em definitivo até o ano de 2031. Gostei desse contrato bem extenso, é um jovem jogador. Na coluna saídas, a gente coloca o selo oficial no Ryan e estamos prestes a colocar no Maxime Domingues, que está de malas prontas para o Cracóvia da Polônia, e o Sforza, que está fechado com o Talheres da Argentina. Nas chegadas, a informação de momento. O Vasco tinha sinalizado apenas um interesse no Cuiabano e a coisa esquentou. A gente sabe que o Vasco vendeu o Ryan e eu tô vendo aqui na matéria do Bruno Murito e do Sérgio Santana
que a parte do Vasco são 24 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Parte desse dinheiro o Vasco já decidiu o que vai fazer. Vai investir na contratação do lateral esquerdo Cuiabano. Cuiabano que é ex-Botafogo, ex-Grêmio. Ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, o clube do grego lá do Marinax. E ele não está nos planos do departamento de futebol. Existe lá uma corrente em que eles querem emprestar para outra equipe do grupo do grego. O Rio Ave de Portugal é um candidato, mas o Cuiabano quer voltar para o Brasil, tá? Então o Vasco vai intensificar essa conversa com o Cuiabano e estuda ainda fazer uma proposta para comprar o jogador. Isso ainda será debatido internamente, mas é um dos planos, fazer uma proposta para o Nottingham Forest pelo Cuiabano. Piton não vive um bom momento, Vitor Luiz a gente viu que não é confiável, Leandrinho saiu. Ficar improvisando o Puma não dá. Então eu acho que tem que ser uma prioridade de mercado a chegada do Cuiabano. Opa, não tinha mudado aqui, agora sim, mercado da bola devidamente atualizado, volta na próxima edição. E olha aí, meus amigos, vamos dar uma situada, uma contextualizada onde o Vasco tá neste momento. A gente disputou 3 rodadas do Campeonato Carioca. Neste domingo contra o Boa Vista é a 4ª rodada, jogo 8h30 da noite em Bacaxá. E na sequência, depois do jogo contra o Boa Vista, já é a estreia no Campeonato Brasileiro 2026. A gente acostumou muito tempo o Campeonato Brasileiro a começar em maio, depois no fim de abril e agora em janeiro. Então uma mudança muito drástica, né? Muda bastante o calendário, então já fique ligado. É aqui que vale as coisas. É aqui que eu vou começar a ficar estressado. Não é em Campeonato Carioca, é no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, 8 da noite no estádio Maião, tem Mirassol e Vasco, estreia no Brasileirão. Salve, salve galera, não esquece o likezão, você que curte o meu trabalho, muito obrigado. Meus amigos, essa derrota, até pelo contexto de jogar contra o elenco melhor que o nosso, ter um jogador expulso toda a segunda etapa, a gente não pode, sabe, se firmar em cima desse jogo, achar que é terra arrasada. Foi uma derrota, não podemos normalizar, é uma derrota pro rival, dói, incomoda, mas meus amigos, as coisas grandes ainda estão para começar, bola pra frente. Sobre a expulsão, eu tô com o Diniz, achei ridícula. Tem sim a imagem que o Barros dá a solada ali na panturrilha do adversário, mas ele não vai para dar a solada, é um trança-pé, é uma coisa comum. Se você analisa o futebol vendo as imagens correndo em tempo normal, você vai ver que foi uma expulsão ridícula. Agora, se você ficasse fazer a sua análise por um frame, por um zoom dado, por uma câmera lenta, você tá se enganando. Não é assim que analisa futebol. Eu tô com o Diniz. Expulsão ridícula. E o pior, a gente sabe que não vai ter esse mesmo critério, por exemplo, quando for contra o Vasco. E sobre o Cuiabano, falei aqui, né? O Piton vive um mau momento. O Cuiabano é um cara forte, é um cavalo, moleque. É outro tipo de lateral. Ele não tem a técnica do Piton, por exemplo, para um cruzamento, mas é muito mais rápido, muito mais forte. Tem uma diagonal interessante, tipo o PH do lado direito, que gosta de buscar a grande área. O Cuiabano também faz isso. Então eu acho que seria um salto de qualidade. Vamos torcer para essa negociação dar certo. Ainda estágios iniciais, mas é o foco do Vasco, segundo informações. É isso, meus amigos. Caso você queira ver a minha live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores e do Fernando Diniz, é só clicar no card que tá passando e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá!